Olá! Olha o horário da manhã, a luz para você refletir, o sol para você receber. Então, estou aqui para mais uma aula. Para você, qual é a diferença de aluno para estudante? Vamos saber hoje sobre esse assunto? Ser aluno é a coisa mais fácil do mundo. Entra em uma escola, se matricula, você vira um aluno. E o estudante, sim, é o que estuda. Como? Eu assistindo aula, eu não estou estudando? É uma armadilha. Quem está assistindo às aulas não está estudando. Não é estudar, é o coletivo. E aí, importante é o estudar. De manhã, seu filho não está estudando, ele está assistindo às aulas, não é a mesma coisa. Assistir às aulas é um processo coletivo e passivo. Uma aula, você ouve, vê e entende. É passivo. Normalmente, em uma aula, tem um professor e vários alunos. Quando eles são pequenos, é uma professora para 20. Cresceram mais no cursinho, um professor para 50 alunos. Na UNEB eu dava aula para 50 alunos. Dos pequenos aos adultos, o processo coletivo e passivo. Pense comigo, qual é o oposto de coletivo? É solitário, individual. Qual é o oposto do passivo? Ativo. Estudar é justamente um ato individual e ativo. É importante para falar para vocês entenderem. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. É individual. Não existe grupo de estudos. É uma contradição em termos. Se é grupo, não é estudo. O estudo é individual, cada um por si. Isso é o segredo. Além de ser individual, é ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e escrever. Tem que escrever. É importante saber, escrevendo. Para que o caderno? É para escrever com a mão, para o cérebro entender e não esquecer. Então, entender o estudo é importantíssimo. Vou repetir cinco. Ouça, não existe outra forma de estudar que não seja escrevendo. Poxa, Débora, eu estou lendo um texto de um livro de geografia, de ciências. Você não está estudando, você está lendo, não grava nada. Você vai gravar quando você escrever. É simples. Pega o texto, pega uma caneta ou um lápis, o papel e vai lendo. Um post-it. E vai colocando no que for mais importante para você. Escrever é a importância. Essa é a dica de hoje para aprender a aprender. Estudar. O coletivo você vai captar. Você é passiva porque você só está ouvindo, só o professor que fala. Mas o ato de você pegar o caderno, escrever o que o professor está falando lá naquele grupão, depois chegar em casa, escrever de novo, botar os post-it e você está estudando. E na hora de fazer um vestibular e um concurso, o importante é esse, é o que você escreveu. Sabe, aquele material pequeno que você foi escrevendo a cada momento que termina a sua aula, 5 minutos de aula e você vai colocando, vai botando. Não esquecer de levar para suas provas sua água, seu pedacinho de chocolate ou uma barrinha de cereal, para de vez em quando, nutrindo. E coloca os seus elétrons positivos. É o elétron que? Da antimatéria. Quando encontra o elétron, se aniquila e desaparece.
desaparece, 2 pulsos de energia, tchup, 2 raio-grama, que saem um para cada lado. Combustível do cérebro é açúcar. Leva um pouquinho de chocolate. Esse é uma combustão para o cortisol central. A região do cérebro que mais produz açúcar prepara os raios-gamas. Ele não chega no mesmo instante, a diferença de tempo diferencia. E a quantidade de niquelação, quanto aquele açúcar no cérebro, precisa fotografar, praticamente fotografar o pensamento. Nesse momento agora, vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, o hemisfério esquerdo do seu cérebro, ele está acendendo. E o que eu estou falando, está falando a região de Broca. Se você está de olhos abertos, está acendendo o lobo central. E se você pensa, pré-frontal. Dá para perceber, para responder perguntas. Assistindo TV? Não. Com o computador ligado? Também não. Ouvindo música bárbaras? Não. Mas música clássica? Sim. Porque você deixa, ele fica em repouso. Então, o que acontece no lobo septal, que está de olhos abertos, na exposição de tensão. Se você usar português e matemática, que são as duas linguagens, vai aprender o quê? Acende o lado esquerdo. Se você estiver ouvindo música, acende o seu lado direito. Se você estiver em silêncio, estudando, o lado esquerdo está trabalhando a toda, bem forte. O lado direito não tem o que fazer, vai ficar se enchendo seu saco. Olha as praias, olha a borboleta azul, olha a borboleta rosa, olha os pássaros cantando. O que é que você faz? Liga uma música clássica e mantenha o lado direito ocupado enquanto o lado esquerdo está estudando. A música não pode ter ninguém cantando no idioma que você conhece. Porque se você conhecer o idioma, vai invadir o lado esquerdo e a letra da música atrapalha. E se você ouve música clássica, então bem tranquilo, você vai deixar ele ocupado porque ele vai estar descansando. Aí o lado volta tranquilo para você, lembre do olhar, lembrar do olhar do lado direito, depois para o lado esquerdo. Então, são regiões do cérebro que são diferentes, de forma diferente de ouvir músicas diferentes. É importante você entender. Então, se for do funk, ninguém não pensa em nada, porque é uma outra solução, é outra história, que não usa nada coisa, você só dança, só faz. Mas quanto mais você deixa o lado direito descansando, ouvindo claramente, tranquilamente, seu lado esquerdo vai estar, trabalhando, estudando e gravando tudo, que é o mais importante. Então, isso é importante você perceber que estudar. Inclusive, em escola, deveria ter uma musiquinha nas salas clássica para os alunos compreenderem o que o professor está falando, para depois ele estudar, porque os alunos estão no coletivo, no passivo, ouvindo o professor, né? Então, você não adianta 14 horas de estudo sem você não ter uma pausa. 14 horas o cérebro não consegue pegar o conhecimento geral de nada. Ele está estudando, está perdendo e jogando fora um monte do seu tempo. Mas se você não joga fora nada do seu dia, você não precisa só ler. Você está jogando fora o seu conhecimento e jogando fora depressa, porque ler não é estudar, ler é prazeroso. Você ler, um prazer é importante. Ler um livro por semestre é importantíssimo, mas um livro que você gosta de ler. E se você não anote no notebook, não anote em lugar nenhum, anote no caderno e escrito à mão. Aí sim, você vai memorizar e não vai esquecer. E você estudou de manhã, de tarde você teve aula de manhã, você estuda à tarde sozinho, passou para o caderno. É incrível
você não vai esquecer mais. E quando você dormir, você vai memorizar, os ranges de memória estão ali, ó, trabalhando, e vai memorizar e não vai esquecer nunca mais. Não pode ter preguiça de escrever. Então, retenção é você ter um texto importante na internet, você escreva. Ler em papel é muito melhor. Você imprime e lê em papel. Se você está em papel, você vai poder anotar, não é sublinhar, é escrever nos seus post-it, no seu caderno. Então, é importante que você tenha um horário para estudar. Não pode levar 15, 16 horas. Olha, eu estudei hoje o dia inteiro. Não adianta. Então, nós no Brasil temos que aprender a estudar depois de sair do passivo para o ativo. O ativo é você, estudante, para você aprender. Subir na escada da inteligência é você passar 5 anos da sua vida estudando para enfermagem. E aí você se forma, é bacharel, é licenciado, mas depois esquece. Você tem que aprender a estudar individualmente. Entenderam? Essa é a dica de hoje. Minhas amigas e amigos, não tenham preguiça de escrever. Se você tiver um texto interessante na internet, imprima, anote e escreva. Estudar em papel é muito melhor. Se está em papel, você vai poder ao lado fazer suas anotações. Lembre disso, essa dica. Eu falei escrever, não sublinhar. Você sublinha, mas escreve o que você sublinhou. Você não vai esquecer mais. E eu vou contar mais um segredinho. Quando você dormir, vai tudo tranquilo passar. E aquele material que você escreveu, você não vai esquecer. O Brasil precisa aprender a estudar e aprender. Torne-se mais inteligente. Aprender com atividade física, com ritmo. Com o celebreiro, você aprende a andar de bicicleta, de patins. Você não aprende a primeira. Mas uma vez que você aprendeu, não esquece nunca. É o seu celebreiro que é responsável. Tudo que aprender no celebreiro é de verdade e é para sempre. Tem um grande detalhe. Nos concursos de vestibular, você não vai saber citar ou andar de bicicleta ou de patins. Você tem que colocar as coisas na região vermelha do córtex. Toda a porta de entrada do córtex é o sistema límbico. É a região que você trabalha ao contrário do celebreiro. É uma região de facílimo por uma coisa. É facílimo perder. Você perde tudo ali nessa parte amarela, né? Então, quando você chega em algum lugar no lugar da cidade, é um barquinho para entrar na cidade. Aí você vê uma coisa estranha que chama atenção. Se chama atenção, imediatamente essa coisa estranha é passada para o sistema límbico. Entra assim com muita facilidade. Só que se parar de chamar a sua atenção, algum tempo depois você esquece e acaba. Desaparece. Mas se você vai dizer, é fácil colocar, mas também é fácil celebrar e não fica armazenado no sistema límbico. Ele pode ficar armazenado segundos, minutos ou horas, mas nunca fica para frente para dias. O conteúdo do sistema límbico não sobrevive ao sonho. E acho que você já entendeu, quem estuda para a prova, tem as coisas no sistema límbico. Estuda ali, tira a nota e esquece. E aí? E se você estudar em cima da hora, não vai adiantar nada. Porque se você não estudou de verdade, não escreveu, não entendeu, porque você coloca as coisas no sistema límbico, não aprende. Mas o córtex, na região vermelha,
é que você vai aprender para sempre. Então, se você está em uma aula de artes, o professor fala que você para de falar que as três cores as cores primárias, as secundárias e as terciárias, você vai aprendendo com colocação, com pintura, com junção, com você trabalhar. Foi lá na aula. Se for com aluno, ela imediatamente vai para o sistema límbico, mas ela está condenada a desaparecer. Então ela tem que praticar, pintar, fazer em casa, estudando sozinho, lembrando o que o professor falou com aquele coletivo e para colocar você na sua própria individualidade ativa. E aí tem que ser no mesmo dia, não esqueçam disso. Se ela for trabalhada ativamente como estudante, se é estudante é uma pessoa só, não tem grupo de estudo. Se é ativamente, tem que ter um lápis na mão, anota e pega a tinta e as cores e começa a trabalhar as primárias, as secundárias e as terciárias. Você não vai esquecer mais nunca. E quando você vai fazer a sua tela, você já vai lembrando que aquelas cores que você misturar, vai trabalhando e vai realizando e jamais esquece, se torna um grande artista, se torna um grande professor quando ele pega a matéria dele, a disciplina dele, de português, de matemática, de geografia, de ciências, e você vai trabalhar também não só com desenho, mas com seus post-its, com seus slides, e não vai esquecer. Mas por quê? Porque você passou para o caderno, porque você escreveu na sua época de estudante, mesmo no grupo, depois no passivo e depois no ativo, e você passa a ser o melhor professor. Então, é como se fosse uma tela. Você estudou, leu, passou para o cérebro, lembrou, escreveu. Essa parte escrita de caneta é fundamental nessa dica. Você não vai esquecer. E nessa mesma noite, durante o sono, só e exclusivamente durante o sono, é um ponto da gente prestar atenção. Ela é transferida para o córtex. É como se o sistema límbico fosse um sistema, RAM, memória RAM, e um computador que salva. Só salva durante o sono. E no outro dia, pela manhã, quando você acordar, no sistema límbico já sumiu, porque não sobrevive um dia de sono. Mas no córtex ele fica acessível o tempo todo. É uma memória permanente. Mas porque foi no mesmo dia que a informação foi recebida, que ela foi trabalhada ativamente, com uma caneta na mão. Portanto, durante o dia, tudo que entra no seu cérebro, entra no rascunho. A atividade elétrica lá em cima, conforme você vai adormecendo, ela cai quase a zero. Sono profundo, o sono sem sonho. Neste momento você tem uma pessoa tranquila. Você respira, bate coração, aí você tá vivo. Mas você fica parado. Ele tá resgaçado, como na praia. A maré vem, passa toda, tira aquela a água na praia que estava escrita. Então o movimento rápido dos olhos, você vê o globo ocular, você está sonhando, você está um sonho desconexo e sem sentido. É uma experiência. É aquela água, estava tudo escrito na areia, ela passa, limpa o cérebro todinho. Mas o que fica é o que você estudou, o que você gravou, escreveu, e aí fica para sempre. É uma manutenção. O que não for trabalhado vai para o lixo, o mar leva. E como estudante, não como aluno, vai sendo salvo do córtex, depois passa para a memória e tá tudo gravado e não apaga mais. Olha que bacana, durante a noite você, pelo menos 4 episódios, lembre disso. Ou seja, você tem que dormir, o ideal, 8 horas. Quebrando 6 horas. Quebrando galho, 6 horas. Tome cuidado que o sono é fundamental. Você trabalha, você estuda, você faz tudo, mas você tem que ter suas horas de
de sono. Nem que seja 15 minutos depois do almoço também, para completar. Então, você tem que estar sempre atento ao descanso, a dormir bem, acordar bem, para lembrar tudo que ficou para sempre. E você aí vai fazer uma prova boa, você vai fazer um vestibular bom, você vai dar uma aula boa. E é importante essa dica para você. Tem mais, hein? Aguarde, meus alunos de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, que nós vamos estar prontos para qualquer prova pública, qualquer prova, qualquer vestibular. E você, com esse acontecimento no seu cérebro, conforme você vai estudando, não esqueça do que você aprendeu e gravando as coisas, escrevendo, essa é a dica. Então, os neurônios vão crescendo, vão se entrelaçando, vão criando mais ligações, fazendo um circuito mais completo. Cada mês ele é assim. Então, ele vai fazendo assim. E eles ficam ricos em ligações. Com isso, você vai estar conseguindo 2 efeitos, matando 2 coelhos numa cajadada só. Número 1, para aprender alguma coisa, tem que ter uma criação de rede neural, a respeito de tudo que você faz. O fato número 2, quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, quanto mais você aprende coisas de formas corretas, que é essa que nós estamos conversando aqui, mais inteligente você vai ficar. E mais experiente você vai poder fazer, mais experiências. Se você tentar ensinar alguma coisa por um computador, quando o computador aprende, você muda o software, né? Quando o cérebro aprende, nessa parte vermelha maior, você muda a vida. O que vai dormir hoje à noite, amanhã de manhã é outra pessoa. Você dorme agora, amanhã de manhã você vai ser outra pessoa. Vai ser uma grande ligação antes de dormir. Aprendeu mais. E o que vai acordar amanhã, se aprender alguma coisa, hoje, amanhã você vai acordar mais inteligente. É super fácil de entender. Tchau! Mais dica para vocês. Por aí, vamos andando e tem muito mais. Tchau!